3, 2, 1. Fala pessoal do blog do São Paulo, tudo bem? Bom, terminados longos e tenebrosos meses aí da pré-temporada dos estaduais, né? Finalmente a temporada para o Tricolor vai começar com o Brasileirão. Vamos enfrentar os melhores times do campeonato. Mal posso esperar para começar. Bom, deu para perceber, eu sou Bruno Nogueira, não sou a Kátia, infelizmente para muita gente já deu para perceber. E trago uma prévia curta, um formato de vídeo que a gente está testando aqui para o canal, para o YouTube, com uma prévia rápida sobre os nossos adversários e o que nos espera de desafio e como a gente pode se portar e uma expectativa minha para o próximo jogo. O primeiro jogo, a primeira rodada, nesse sábado no Morumbi, 6h30, São Paulo e Sport. Bom, vamos lá falar sobre o nosso adversário. O Sport, o que esperar do Sport, que tipo de desafio ele pode nos trazer, né? Falando um pouquinho de expectativa para o campeonato, para o Sport, o primeiro prognóstico é de um time que vai brigar contra o rebaixamento e aí num cenário positivo e que eles comemorariam muito é atingir aí uma vaga para a Sul-Americana. Tá? É um time que investiu muito, um clube investiu muito, fez muitas contratações de nomes muito conhecidos, por exemplo, o Pablo, centroavante, maior contratação da história do São Paulo, Duqueiroz, ex-Corinthians, ex-Grêmio, Gonzalo Paciência, o português, também teve a chegada do Dalbert, lateral esquerdo, ex-Inter de Milão. O elenco ainda conta com o Lucas Lima, com o meia Johan, ex-Atlético Mineiro, ex-Palmeiras, tem o Thiago Couto, que é o goleiro reserva, que é o ex-Cotia, né? A gente conhece bem, e o Kaique França, que é o goleiro titular, que é ex-Corinthians, formado ali no nosso rival. O Sport, ele vem em momento de cheque com o seu treinador. Nada muito diferente do cenário que a gente enfrenta, mas eu acho que para ele está um pouquinho pior. Isso por quê? Porque após os investimentos que foram feitos, né, no elenco, um elenco recheado para os padrões do Sport, a cobrança em cima do técnico, que é o Pepa, aquele português, esse Cruzeiro, a gente conhece já, né, da passagem curta, relativamente curta, pelo Cruzeiro, o Pepa vem sendo muito cobrado. Ele terminou a Série B do ano passado pelo Sport. Ele fez uma campanha de recuperação muito boa, que trouxe o time de volta para a Série A depois de 3 anos, mas começou o ano aí em xeque. Por quê? Porque começou perdendo para os dois principais rivais, para o Náutico e para o Santa Cruz. O time cambaleou e depois foi se acertando mais com resultado, menos com desempenho, e aí se recuperou. Tanto que está na final do Campeonato Pernambucano, jogou o primeiro jogo da final contra o Retrô, ganhou fora de casa por 3-2, e aí faz o segundo jogo, inclusive na Ilha do Retiro, após o jogo contra o São Paulo, na semana que vem. Se classificou com antecedência na Copa do Nordeste, inclusive isso levou o time a jogar com um time misto contra o Altos do Piauí, perdeu o jogo e aí aumentou o foco de críticas em cima do trabalho do Pepa e da sua comissão, inclusive de jornalistas esportivos ali que acompanham o dia a dia do esporte, pedindo a cabeça dele, inclusive antes, para ele cair antes do jogo contra o São Paulo. Isso não vai acontecer, ele vai estar no banco de reservas, mas há expectativa ali no Recife, dos torcedores do esporte, de que o time se acerte e engrene. Se acertar e engrenar, pode ser que suba para meio de tabela, mas o cenário atual é de uma expectativa um pouco mais baixa. Tá? O Sport, ele joga geralmente no 4-3-3, então o que isso pode trazer de desafio? É um time que joga muito pelos lados, né? Tem o Christian Barletta, ex-Corinthians também, teve aquela ascensão muito grande pelo São Bernardo, passou pouco tempo no Corinthians. Tem o Lobato também, que é um jogador bem agudo pela ponta, então investe muito no jogo pelos lados, cruzamento para a área, para os bons finalizadores ali de cabeça, tanto o Pablo quanto o Gonçalo Paciência, dependendo de quem jogue, tem um aproveitamento ali no jogo aéreo. A gente tem que tomar muito cuidado com as jogadas laterais pelos lados e também jogadas de bola parada. Tá? E falando sobre o Tricolor, o que espera? Bom, o que a gente já sabe é que não contaremos com os nossos dois principais jogadores para essa partida. Tanto o Lucas quanto o Oscar. O Oscar sentiu agora, nos últimos treinos, uma condição física, uma condição muscular, vai ficar preservado para esse jogo. Talvez esteja elencado aí para o jogo contra o Tajeres na Libertadores no meio da semana, mas os dois estão fora desse primeiro jogo. Aí, o que se espera? Espaço para os garotos.
é uma cobrança, o Zubeldia tem ciência disso, eles estão mostrando o trabalho nos treinos, estão mostrando o serviço, então tanto o Matheus Alves quanto o Lucas Ferreira devem ganhar espaço nesse jogo, e aí a gente voltando à linha de 4. Eu entendo que uma linha de 4 com o Luiz Gustavo pode ser interessante, com o Luiz Gustavo fazendo um pouco esse trabalho de voltar como um líbero, em alguns momentos, dependendo do momento de jogo, trabalhando como volante, fazendo bem a saída de bola, qualificada. A gente perde, claro, em saída de bola sem o Oscar, mas vamos ver se o Matheus Alves responde numa situação dessa e num desafio que é importante, é um campeonato brasileiro, mas não é um time que vai brigar lá em cima ao esporte. Então a gente ainda pode pensar que pode ser um terreno propício para esses garotos mostrarem serviço e terem o seu espaço, né? Vamos torcer para que isso aconteça. A gente faz muito tempo que a gente não vê o São Paulo jogando, né? É um período aí maior até do que teve na pré-temporada, no meu dia para trabalhar os treinos. A gente tem uma ideia a partir dos treinos, a partir do que vem de relato também do jogo treino com o São Bernardo, que foi feito na última semana. Então a ideia, talvez, muito provavelmente, é que o Zubeldia volte com a linha de 4. E aí no meio de campo com o Luiz Gustavo, o Alisson, mais à frente ali trabalhando com o Matheus Alves, com o Lucas Ferreira, mais à frente ainda o Luciano compondo com o Caleri, a linha de 4 formada pelo Cedric, Arboleda, Alan Franco e Enzo. E no gol, claro, o Rafael. Minha expectativa para o jogo? 2-0 para o São Paulo. O São Paulo tem que ganhar de qualquer jeito. Se tem alguma pretensão nesse campeonato, esse que não quer passar mal lá embaixo, sofrendo na luta contra o rebaixamento, esse é o tipo de jogo que os 3 pontos são mandatórios. Tem que ganhar, tá bom? Bom, é isso, essa impressão. Vamos torcer para que amanhã corra tudo bem, os meninos joguem bem e a gente consiga o resultado. Eu mando um abraço para vocês, peço que vocês curtam o vídeo. Deixem aí nos comentários os seus palpites para o jogo de amanhã, palpites de escalação também. Se inscrevam no canal, entrem no clube de membros também, super importante. Aliás, um grande abraço para o pessoal querido lá do clube de membros. Um abraço e até o próximo jogo. Fui! Vamos São Paulo!